Boa noite, pessoal. Vamos começar aqui com uma revisão rapidinho, passando bem por cima do que a gente viu e para a gente dar um andamento no nosso curso, né? Bom, então nós vimos aqui a ferramenta Android Studio. Então ela vai ter aqui a parte do projeto, onde eu tenho a pastinha Java, vai estar os meus código-fonte de Java, e onde eu tenho a pastinha Res, vão estar os nossos resources, que seriam os nossos recursos, né? Então aqui, ao abrir a pastinha Java, eu vou ter aqui a main activity. O que é main activity? Ele é um arquivo .java, é uma classe que ela vai estender de app compact activity. O que essa classe faz? Ela vai ter um método onCreate que ela vai fazer a criação das telas. Então, esse método onCreate ele chama a criação da tela com todas as funcionalidades que aquele botão ou a caixa de texto pode apresentar de acordo com o código que a gente programar aqui. Como que eu sei a tela que eu vou trazer? A minha main activity ela tem aqui dentro do onCreate esse método setContentView, ou seja, eu vou setar o conteúdo de visão. Exatamente o design que eu quero que apareça. E o design ele vai estar aqui no layout. Então, se eu for vir aqui em res, eu vou ter o layout e eu vou ter aqui o activityMain.xml, que é exatamente esse layout aqui. Lembrando que a gente tem a classe R, né, que é a classe principal, e tudo no Java está vinculado, tudo no Android está vinculado na classe R, certo? Então, aqui no caso, quando eu quero mexer com a lógica do aplicativo, eu venho para o .java. Quando eu vou trabalhar com o design, eu venho no .xml. Ao abrir o XML, eu vou ter aqui a minha tela, os componentes que eu posso arrastar para a minha tela. Aqui eu tenho a árvore de componente para facilitar eu selecionar eles. Os meus atributos dos componentes, então o Constraint Layout vai ter esses atributos, o TextView tem esses outros atributos. E o que a gente viu? Nós vimos o Constraint Layout praticamente, né? Que ele é o mais atual e o melhor adaptável para todos os tamanhos de tela e quando a gente trabalha com retrato e paisagem. O Hello World ele é um TextView, ou seja, ele é somente um campo de texto aqui. É só para dar uma informação, é como se fosse um label, né? Eu não tenho como digitar nenhum código, nenhum texto nele, né? Eu posso digitar, mudar esse texto por atributo, mudar esse texto por código, mas eu não tenho como vir e digitar com o teclado do teclado do aplicativo na hora que o aplicativo estiver funcionando. Ele é só um campo informativo, né? Então nós vimos aqui, nós temos as constraints. O que é constraint? É essas molinhas, são essas constrições que é criado em cada componente. Então, o Hello World aqui, esse meu TextView, ele vai ter essas constrições de acordo com o Constraint Layout. Conforme eu vou adicionando outros componentes, eu vou ter outro tipo de constraint. Então, eu posso ter no button aqui uma constraint relativa ao Hello World. Aí eu posso jogar aqui uma constraint aqui embaixo, então ele vai ficar com uma constraint seguindo o bottom do Hello World, é o topo dele, e uma constraint que ele vai puxar a molinha aqui. Se eu tirar a molinha, vou deletar a molinha aqui, ele vai jogar lá para cima. Por quê? Porque ele não tem mais uma constrição, ele não está mais puxando aqui para baixo, tá? Então, conforme a gente vai adicionando componente, nós vamos adicionando a constraint. Para que isso é importante? Se o usuário, por um acaso, e o app for permitido dele deitar o celular e ficar em modo de paisagem, o Hello World vai ficar centralizado. Se eu não estivesse trabalhando com constraint, provavelmente ele ia ficar desalinhado. E era um problema que a gente tinha antigamente com os outros layouts que a gente tinha no Android. Tem alguns que ainda, por exemplo, o linear, que ainda é bastante utilizado, mas o constraint é o mais atualizado atualmente, né? Então a gente viu também que aqui a gente tem as constraints, que nós podemos adicionar algumas margens nessas constraints. Tudo isso daqui a gente viu nas aulas anteriores, né? Outra coisa de revisão que a gente viu é essa parte de recursos de values, que são as cores que o aplicativo pode adquirir,
são os textos que o aplicativo pode ter e os estilos que ele vai trazer para a gente. Com essas três opções aqui, principalmente estilo e cor, a gente faz toda a estilização do nosso aplicativo. Lembra que eu falei que eu posso trocar as cores de componente por componente através do design dos atributos? Pode. Mas se eu tiver 10 telas com o mesmo fundo, eu tenho que ir lá ficar trocando de uma em uma. Então é mais fácil eu aplicar um estilo com as cores da tela que eu quero. A mesma coisa acontece aqui com o string. Se todas as minhas telas tiver uma string aqui em cima, com um nome de usuário, por exemplo, o cara logou, aí fica o nome dele aqui em cima. É mais fácil eu ter uma string que controla em todas as telas isso, do que em cada tela eu ter uma string diferente. Então isso aqui é praticamente uma revisãozinha, tá? Nós vimos também a criação de alguns apps, né? Nós fizemos o app sorteio, que conforme a gente clicava no botão, ele sorteava um número de 0 a 10. Nós vimos também o app de notícias, que a gente tinha aqui um image view, né? Uma imagem, e fizemos todo o trabalho com a constraint aqui, jogando o botãozinho de anterior e próximo aqui embaixo, o texto da notícia, tinha aqui uma data com uma revisão, né? A data da notícia. Então fizemos todo um trabalho de constraint aqui. Outro app que a gente fez foi o app do coach motivacional. Esse app, quando a gente fez ele, o que era a ideia? Fazer um trabalho já trabalhando com as constraints com margem, então a gente já conseguia ver as margens aqui. Além disso, a gente tinha um array na parte lógica, que conforme eu clico no botão, ele vai lá e gera uma posição aleatória do array. Cada posição vai ter uma mensagem, e aí a gente tinha algumas mensagens motivacionais, né? Então vinham as mensagens aqui de alguns autores, algumas mensagens não têm autor, né? E nós fizemos esse array de mensagem. O que era a ideia desse app? Fazer todo esse trabalho com a constraint, trabalhar com a margem, e além disso, a gente já trabalhar com uma imagem. Né? Então nós trouxemos a imagem para cá e também fizemos a mudança de cores aqui. Aqui ele está no vídeo que vai estar um tom meio de roxo, né? Não dá para ver direito, mas ele é um pouquinho diferente do tom que quando eu montei, né? Na aula a gente acho que até usou umas outras cores, né? E como é que a gente viu essas cores? Exatamente fazendo o trabalho de cor com estilo e com as strings aqui. Nós trabalhamos as cores e o estilo, né? Isso nos possibilitou de que a gente fizesse essas alterações da cor da barra, alteração do botão, do texto, enfim. Outro aplicativo que nós fizemos foi o do RPG, né? Que era bem básico, mas já tinha vários recursos interessantes ali. O aplicativo do RPG ele tinha três opções aqui de imagem, né, com um botãozinho, e conforme eu clicava numa delas, gerava um aleatório de escolha do computador, né, e o app, com essa escolha aleatória, verificava quem venceu a partida. Então, vou escolher aqui, por exemplo, a espada. Ó, o app gerou aleatório o cajado para ele, então você ganhou. Se eu escolher aqui o escudo, ganhei de novo, porque a espada, o escudo ganha da espada. Foi a lógica que a gente utilizou. Vou colocar cajado aqui. Estou ganhando de novo porque o app está sorteando aleatório. Ó. Empate, eu cliquei na espada, ele sorteou aleatório a outra espada, então deu empate. Vamos ver se o app ganhou agora. Então eu escolhi escudo e o app escolheu o cajado. Então o cajado ganha do escudo. Aí ficou assim, né? O escudo ganha da espada, o cajado ganha do escudo e a espada ganha do cajado, certo? Então era um app básico, mas deu um pouquinho de trabalho para a gente fazer, né? E fazer esse alinhamento aqui a gente fez com aquelas chains, não sei se vocês lembram que tinha uma correntinha, né? Que conforme a gente arrastava, os três se alinhavam na forma horizontal, que a gente aplicou uma chain aqui. Então a gente tinha toda já a constraint trabalhando com margem e com as chains aqui. Então a partir desse momento nós vamos começar a fazer o trabalho com
outros componentes, né? Caixa de texto para o usuário digitar, para digitar um nome, digitar endereço, digitar e-mail. Nós vamos trabalhar com checkbox, com radio button, com outros componentes que o Android permite a gente inserir aqui. Ok?